Partimos já para a análise neste Jornal do Dia. Patrick de Pita Simões, investigador do SEDIS da Universidade Nova, e Paulo Moraes, presidente da Associação Frente Cívica, que se junta a partir dos estúdios de Matosinhos. E Paulo Moraes, começo por si e pegamos precisamente aqui por estas declarações do Presidente da República, que teve dúvidas sobre a implementação e a forma como foi organizado e levado a cabo este mecanismo anticorrupção. É um fracasso este mecanismo? Boa tarde. É um fracasso, como tem sido um fracasso todas as medidas que têm sido propostas. Eu recordo que hoje é o Dia Internacional de Combate à Corrupção. E o que é necessário no Dia Internacional de Combate à Corrupção é ver, em termos internacionais, qual é a posição de Portugal. E eu, nos últimos 20 anos, tenho assistido sucessivamente a promessas de medidas de combate à corrupção. Foi criado o MENAC, o Mecanismo Nacional Anticorrupção, anteriormente foi criada a Entidade da Transparência, antes disso havia o Conselho de Prevenção da Corrupção, mas o facto é que nós, em termos de transparência a nível internacional, ocupamos hoje o 34º lugar. Em 2000 ocupávamos o 23º. Portugal foi mesmo no mundo dos países que mais depreciou a sua posição em termos de transparência neste século. Só para terem uma ideia, a Irlanda em 2000 ocupava o mesmo 23º lugar que Portugal. Só que a Irlanda neste momento está em 11º. Subiu 10 valores. Portugal está em 34º, desceu cerca de 10 valores. E é evidente que os políticos em Portugal, sempre que há uma data como a de hoje, com alguma solenidade, têm que dizer alguma coisa porque têm vergonha de estar calados. Mas mais valia estarem calados, porque as sucessivas medidas que têm vindo a propor, todas elas são ineficazes e a população está farta, ou pelo menos uma parte mais informada da população, de ver grandes proclamações de combate à corrupção e depois, de facto, nada acontece porque, em termos internacionais, repito, a posição de Portugal é deplorável, não podia ser pior. Então olhamos aqui para algumas das propostas da Ministra da Justiça, nomeadamente este intensificar da fiscalização das autarquias, um grupo de trabalho para fazer algumas alterações no Código de Processo Penal e também, sobretudo, a reformulação deste mecanismo. Vale a pena reformular este mecanismo? Faz sentido um mecanismo anticorrupção nestes moldes? Estamos a falar, obviamente, de várias coisas. Eu imagino que a Ministra possa estar bem intencionada, mas como nós sabemos, em Portugal, quando se diz que se vai criar um grupo de trabalho, a consequência, inevitavelmente, é não acontece nada. E de facto, algumas das medidas que a Ministra falou, nomeadamente a fiscalização na corrupção das autarquias, é necessária. Mas a Ministra devia, nesta altura, saber onde é que está o cerne da corrupção nas autarquias. Bom, imagino que saiba que está numa área que, aliás, ela conheceu bem profissionalmente, que é exatamente a corrupção na área do urbanismo, onde hoje se fazem negócios que geram margens de negócios ilegais, bem entendido, corrupção, portanto, que geram margens de lucros equivalentes às do tráfico de droga. E, portanto, aí há que intervir a sério. Agora, dizer que se vai atuar sobre as autarquias de uma forma vaga e pouco clara, também não adianta nada. É evidente que o Mecanismo Nacional Anticorrupção nasceu mal. É evidente que nasceu mal e aí eu concordo com a Ministra, mas há um ditado que diz que o que nasce torto tarda ou nunca se endireita. Portanto, eu julgo que o MENAC eventualmente poderia ser extinto, que ninguém lhe sentiria a falta, e o que nós precisamos é de uma agência que de facto combata a corrupção. Grupos de trabalho, boas intenções, declarações, acho que estamos todos fartos disso, que é necessário é de combater eficazmente a corrupção, nomeadamente ao nível, e o Procurador-Geral da República hoje focou isso bem, da recuperação de ativos, que tem sido também uma miséria. Bastará nós pensarmos que num caso como o BES, por exemplo, que está neste momento em julgamento, os procuradores acusam Ricardo Salgado por corrupção e associação criminosa de ter lesado o Estado em 12 mil milhões de euros. 12 mil milhões de euros é quase o que se gasta em saúde por ano em Portugal no Orçamento de Estado, e até agora desses 12 mil milhões de euros não foram recuperados nem 1.000 milhões, nem nada que se pareça. Portanto, aquilo que nós precisamos neste momento Patrick, é de factos. Patrick, não sei se o diagnóstico está feito, o que é que está a falhar no combate à corrupção em Portugal e se este tipo de medidas podem contribuir de alguma maneira para resolver o problema. Sim, boa tarde, muito obrigado pelo vosso convite. Concordando com o Paulo Moraes, eu acho que o mecanismo tem que ser reformulado ou eventualmente até extinto.
Acho que a Inspeção-Geral das Finanças tem muitas competências e convém sim que haja uma inspeção específica, como existia em 2011. As inspeções têm um papel ativo, ou devem ter um papel ativo, e não devíamos ficar reféns do MENAC. Também concordo com o que foi dito, mas queria fazer um contraponto. Nós falamos muito do índice da percepção da corrupção, mas é percepção, não é efetivamente dados como temos na Direção-Geral de Política de Justiça. Bem, eu diria que, ouvindo os meios de comunicação social, há uma grande discrepância dos dados que são publicados e os dados que são divulgados ou das situações que são divulgadas. Por isso que eu queria chamar a atenção também é que há algum rigor necessário, porque pode haver uma inflação demasiada, ou uma ideia muito grande, e temos essa dificuldade. Mas pode haver essa percepção de que o problema é muito mais grave do que na realidade é isso? Pode ser o caso, como pode ser o contrário. Mas não está a dar uma certeza? Não há certezas absolutas. Nós temos dados da Direção-Geral de Política de Justiça e nós falamos muito do índice da percepção. E temos esta posição de Portugal estar no 34º lugar. Mas, efetivamente, o índice também é constituído por um conjunto de outros índices ou de outras fontes. Tem 3 fontes, depois, por sua vez, 13 inquéritos, ou as fontes são outros inquéritos. Por isso é que há que também ter isso em consideração. E, bem, quem está no governo trabalha com os dados estatísticos oficiais. Queria desde já chamar isto também a atenção. Eu creio que é bastante... E por falar em dados estatísticos oficiais, a Ministra hoje focou que quase metade, 48% ou mais de 48% das denúncias, pelo menos de casos de corrupção, estão ligadas às autarquias. Isto é uma percepção ou é factual? É uma percepção. Muito obrigado, porque era aí onde eu queria chegar. Há uma grande dificuldade em falarmos deste tema, porque é complexo, tem várias perspectivas. Bem, são os dados que foram chegados ao MENAC. Pode haver um conjunto significativo de outras situações que não estão a ser reportadas. O MENAC trabalhou aquilo que lhe foi chegado e há esta dificuldade se realmente funciona, se é uma entidade que está a funcionar, se recebe um conjunto significativo de dados e faltam-lhe um conjunto de trabalhadores. É um dos problemas do MENAC, é a sua composição, não só em termos de técnicos e administrativos, mas também a sua dinâmica em termos da estrutura de poder de decisão, que há um conjunto de entidades envolvidas, em inspeções concretamente, e por isso o MENAC tem esta dificuldade também. Eu diria que mais importante, efetivamente, é não apenas um conjunto de medidas que o Governo tem, mas sim a cultura nacional que nós temos. A ideia, por exemplo, e estamos agora a propósito até desta época natalícia, de eu se oferecer-lhe algo, uma simpatia, será um pouco uma desfeita não aceitar, depois pode haver o problema da minha intenção, qual foi a minha intenção, ou no futuro, eventualmente também recordar-se que eu fiz uma simpatia para si. E esta a questão aí é qual é a linha vermelha da simpatia e qual é a linha vermelha de outro tipo de iniciativa. Eu gostava só de dar aqui um exemplo. É falado num Código de Ética e Conduta os 150 euros, um critério de 150 euros, ou seja, ofertas superiores a 150 euros as pessoas não devem aceitar. Eu quero dizer também que se as pessoas têm a percepção clara que é uma intenção, ainda que seja inferior a 150 euros, que é para tirar partido ou um benefício, não se deve aceitar. Mas o critério de 150 hoje pode ser 150 e até aceitável. Amanhã, se calhar, o valor emocional que se associa àquilo que eu ofereci, uma caneta de 150 euros, bem, está dentro do padrão, mas uma caneta, se calhar, de 150 euros é um valor significativo e tem um impacto, pelo menos nas pessoas, emocionalmente ou moralmente, de ficar a dever algum favor. E esta é que é a grande dificuldade cultural. Paulo, não sei se partilha desta ideia e se há que ter em consideração que muita desta informação que nos chega todos os dias é de facto de percepção, não é? Não, mas eu gostava de dar um foco... É similar quase à questão que se discute diariamente em Portugal agora, que é a questão da segurança, por exemplo. Não, mas aqui eu gostava de dar um foco, pode não ter ficado claro um aspecto, pode-se gerar alguma confusão, como é que não se gera? E gostava de dar aqui 2 pontos. Primeiro, a corrupção não é um conceito complexo. A corrupção, há uma definição da Transparency International, que diz o seguinte: corrupção é o uso de um poder delegado para benefício particular. Ou seja, quando alguém no uso de qualquer poder que lhe foi delegado, por eleição, por nomeação, etc., utiliza não em função do interesse de quem o elegeu, mas para favorecer amigos, primos, afilhados, etc.,
está num ato de corrupção, sendo obviamente que isto depois tem várias dimensões. Mas sempre que alguém utiliza um poder que lhe é delegado para benefício particular, está num ato de corrupção que depois, obviamente, no plano jurídico, tem muitos crimes, peculato de uso, prevaricação, etc., 6 ou 7. Mas esse é um aspecto. E depois há outro aspecto que era importante ficar claro. A percepção da corrupção nos países não é percepção dos cidadãos. Isso é outra questão, são os barómetros. A percepção da corrupção é a análise que instâncias internacionais como o Banco Mundial, o Economist, a Fundação Bertelsmann, etc., 13 entidades que em todo o mundo analisam a corrupção. Portanto, é percepção dos experts na matéria. E são os peritos na matéria que dizem que Portugal está em 34º lugar. Isso é muito importante que as pessoas percebam. Isto não é inquéritos de rua em que as pessoas andam muito zangadas porque leram no jornal ou ouviram falar de um boato de corrupção. Não. São os peritos internacionais nesta matéria que fazem a avaliação dos países e dizem que Portugal desceu 10 lugares. Porque, obviamente, dados de corrupção objetivos são sempre difíceis, porque o crime de corrupção habitualmente não é documentado, como é óbvio, não é? As pessoas não fazem contratos de corrupção e, portanto, a documentação objetiva da corrupção é difícil. Mas a percepção, nomeadamente através de um conjunto de indicadores que mostram a permeabilidade da administração a determinado tipo de favores, a corrupção na política, que é mais central em Portugal, aliás. Em Portugal, desde que vieram os fundos europeus em grande quantidade, desde 1986, não há nenhum grande investimento em Portugal, nomeadamente na área das obras públicas, que não esteja manchado por um escândalo de corrupção. Aliás, os fundos europeus são eles próprios fonte de corrupção. E quem analisa isto a nível internacional não são nem as pessoas da rua, nem sequer nós aqui. São técnicos que percebem da matéria, fazem esta análise e a percepção é a percepção dos peritos, não é do povo. Muito bem. Paulo Moraes e Patrick Pita Simões, agradecer a presença dos dois. Se não se importar, eu gostava de fazer aqui um desafio segundos, muito rápido. Eventualmente a SIC ter um minuto de esclarecimento, ter um programa de 1 minuto de esclarecimento do que é verdadeiramente corrupção e não se falar só apenas de percepção, ainda que eu não discordo com o que foi mencionado. Muito bem, fica essa sugestão. Muito obrigado aos dois. Boa tarde. Obrigado, boa tarde.